Flamengo tropeça no lanterna do Campeonato Brasileiro em pleno Maracanã. Fala filhona, aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo, você também. Saia do ninho, você que não é inscrito. Botãozão vermelho aí, galera, é de graça. Se inscreva no canal, vai ajudar demais o crescimento. Ative o sininho das notificações e dá um like pro seu amigo rubro-negro. Vem trazendo aí um recorte da bancada aí do Sport Center, né? Da ESPN, comentando o jogo, comentando o fracasso do Flamengo, do Sampaoli em pleno Maracanã. Crédito do vídeo no link da descrição. Bora pro vídeo. Ô Djalma, o que é que faltou a esse Flamengo? Além do mérito do América, né? A gente não pode tirar o mérito do América Mineiro, mas foi um Flamengo que ficou faltando, sim, ficou deixando o torcedor com aquele. Mas cadê o time? Cadê o time da última rodada? Cadê a equipe que a gente estava vendo nos últimos jogos? Marcela, assim, o futebol, a gente muitas vezes analisa em função do resultado, né? Esse jogo, o jogo ele transcorreu o primeiro tempo mais ou menos de trocação, né? O Flamengo, em função de estar jogando sem os dois volantes, era um Flamengo teoricamente mais ofensivo, mas que dava espaço para o América, que no primeiro tempo não queria atacar muito. Até tinha um espaço, mas não atacava. E o Flamengo criou muitas oportunidades. O jogo começou, o Flamengo com uma certa facilidade de chegar na cara do gol, mas aí esbarra naquilo que o Pascoal estava falando. O time não faz o gol, num jogo que teoricamente estava fácil o jogo. O Flamengo tinha espaço, o Flamengo conseguia chegar, o Flamengo teve oportunidade de gol, mas não fez. E o Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele cita uma coisa fundamental. E os jogadores estavam achando que ia fazer o gol a qualquer momento pela facilidade que estava o jogo. O Flamengo não conseguiu marcar no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo se joga para cima, querendo buscar o gol já de qualquer maneira, não de uma maneira trabalhada, e aí começa a cair de rendimento. Aí quando começa a cair de rendimento na parte física, a partir dos 15 minutos, 20 do segundo tempo, o jogo ficou muito perigoso para o Flamengo, porque o Flamengo começou a dar muito espaço, o América conseguindo contra-atacar toda hora, às vezes com superioridade numérica, e acabou que conseguiu fazer o gol, e aí o Flamengo só conseguiu empate mesmo no sufoco. Mas foi um jogo que, se o Flamengo tivesse competência nas finalizações, seria um jogo muito tranquilo, porque são oportunidades muito claras e uma atrás da outra para você desperdiçar. Não é aquele lance em que o goleiro fez uma grande defesa, não, você está sozinho diante do goleiro. E eu acho que, assim, quando você tem 3, 4 oportunidades dessa maneira, no mínimo você tem que fazer uma. Então, assim, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim do Flamengo, mas no segundo tempo, sim, caiu de rendimento e acabou em função da incompetência, né, dos seus atacantes, de finalizar melhor, acabou sendo um resultado justo, né? Porque para você ser superior, você tem que colocar a bola para dentro. E o Flamengo não conseguiu. E o América, ele consegue uma virada espetacular diante do Colo-Colo, né, de Sul-Americana. Então ele chega para o jogo já muito motivado, podendo concentrar na partida para buscar pontos para sair, né, da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então acho que, eu não vou dizer que o Sampaoli subestimou a equipe do América, porque achei que ele realmente foi apenas com o Alan para dar essa proteção, porque o Gerson, principalmente com ele, joga muito mais para frente, já não é mais aquele volante que segura, né? Ele vai junto com os meias, por exemplo. E aí o América também se aproveitou disso. E eu acho que passa muito também pelo Wesley ali. O Pedrinho até muda de lado para trabalhar por ali e sofreu muito ali. O Wesley avançando demais, apoiando, porque ele apoia muito bem, né? Tanto que hoje o Ayrton fica muito mais, o Wesley apoia muito bem. E a gente viu ali os lances, que o América consegue encaixar um contra-ataque. É uma defesa muito desorganizada, que precisa correr para trás e está muito disposta. Você também sente isso, Pascoal, que o Flamengo, quando se vê naquela obrigação do resultado, acaba se desorganizando, indo para frente da maneira que dá e aí desorganiza a equipe atrás? Esse negócio de tentar resolver cada um à sua maneira que não funciona para mim, sabe? Sim. Porque você tem uma preparação. O treinador monta o time. O treinador dá as funções para cada jogador dentro da partida.
e daqui a pouco cada um tenta resolver a sua maneira, aí isso para mim não cai bem. Aí você pode dizer assim, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu vou responder com uma letra só. Se tem o melhor elenco da América do Sul. Uma letra O. Só uma letra. Diz muito. Não. Então, mas... Ainda mais se vem ainda o Claudinho. Né? Se vem o Wendel, imagina. Claudinho, aí sobra, né, gente? Sobra talento, sobra qualidade. É muita gente com muita qualidade. Tem treinador que chora, olha pro banco e chora. Tem treinador que olha pro banco e ele acha graça. Por quê? Porque tem tantas opções para ele mexer no time que ele acaba encontrando a melhor para cada jogo. Hoje, ele falou que o time não teve bem psicologicamente, fisicamente e taticamente. Puxa vida, então o time não virou. Hoje o Flamengo não virou. Como não virou? Quando teve a parada da FIFA. Né? Foi jogar contra o Bragantino, tomou de 4. Hoje empatou com lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa e o meu aplauso para o América. O América conseguiu trabalhar de uma maneira que ele, quando tinha a bola, causava perigo para o time do Flamengo. No primeiro tempo, você vai dizer, o Flamengo teve um monte... Essa aí o goleiro encontra a bola, eu não sei como. Essa eu não sei como ele encontrou a bola, porque já estava fugindo e ele pegou ali. Já ia ser o frango, ele conseguiu achar o frango ali fugindo. Pegou pelas penas, né? Já estava passando o frango ali. Ele conseguiu encontrar e pegar lá, já tinha passado, ó a marvada da bola, a bola judia. Aí o que aconteceu? O time do Flamengo tentou, como disse o Djalminha, na base da pressão, na qualidade dos seus jogadores, imprimir um jogo que causasse mais danos ao adversário. Mas quando o América tinha a bola, era um perereco, era uma confusão na defesa do Flamengo, porque os jogadores iam para cima, na velocidade, tentavam a jogada, a finalização. Puxa vida, o time do América deu trabalho para o Flamengo. Mas espera aí, Pascoal, ele não é o lanterna do campeonato? Como é que vai dar trabalho para o Flamengo, que está brigando pelo título? Claro. Esse jogo para o Flamengo é aquele jogo que você coloca assim, quando você monta a tabela do mês, você fala assim, jogo com o América, só que são 3 pontos. Em casa? Ainda. Quando é que você olha, o América olha para o Flamengo? Gente, se arrumar um empate aqui, tá bom. Entendeu? Porque é o Flamengo. Eles não estão jogando contra um time do mesmo nível, ou do time um nível um pouquinho superior. É o Flamengo. Quase consegue uma vitória, hein, Pascoal? Quase consegue a vitória. Quase consegue. O último lance determina um empate para a equipe do Flamengo contra o América. Então a gente vê o Flamengo. Eu espero mais do Flamengo. Eu espero mais do Flamengo. O Flamengo cometeu alguns desatinos ao longo da temporada, principalmente com os treinadores. A chegada do Vitor Pereira não significou nada para o Flamengo. Aliás, só bagunçou o Flamengo. Claro. O maior erro da diretoria foi ter tirado o Dorival no ano passado para a chegada do Vitor Pereira, mas sem dúvida nenhuma. Isso é uma autossabotagem. Competições muito importantes já no Pela início. Frente, no início, com o Mundial, assim, é um absurdo. É uma dos maiores absurdos, né? que eu já vi. É uma autossabotagem muito grande. E o Flamengo, em alguns momentos, se encontra com um bom futebol. Certo. Porque o Flamengo vai se encontrar. Quem tem Arrascaeta, quem tem Gerson, quem tem Gabigol, quem tem Pedro, né? Esses caras encontram o debochado, o Arrascaeta joga demais, o Everton Ribeiro é um baita jogador, o goleiro é bom goleiro, o Matheus aparece bem. Agora tem uma sombra enorme, né? Que chegou um goleiro espetacular, mas tudo bem, ele está jogando, está tentando fazer o melhor que ele pode. O que o Flamengo precisa ser mais regular, se encontrando com um bom futebol. Essas alternâncias do Flamengo, um pouco em cima, um pouco embaixo, esse desnivelamento que tem o time do Flamengo, isso provoca o que está acontecendo no campeonato. Era um jogo para ganhar. Era um jogo ganhável, vamos dizer assim, no campeonato. Não ganhou, o que acontece? O Botafogo está só rindo à vontade. Agora o Flamengo tem que torcer. O Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo, eles têm que torcer para o Santos contra o Botafogo.
É o que resta. É isso mesmo, assim, era dos cálculos que se está fazendo, que o Flamengo está fazendo, que a diretoria está fazendo, a comissão técnica está fazendo, esses 3 pontos, eles estavam ali. Agora é um Flamengo que vai buscar esses pontos que acabou deixando de escapar contra o América jogando no Maracanã e em outros jogos. O Botafogo está na dele, joga contra o Santos, um Santos lá na Vila Belmiro, é verdade, mas sem o seu torcedor e um Santos que está, olha, numa crise que parece não sair. O Botafogo está na dele, só esperando fazer mais uma vitória e quem sabe comemorar amanhã o título do Campeonato Brasileiro. Djalminha e Mari, vocês também esperavam mais desse Flamengo, principalmente depois de um Flamengo de uma semana de treinamento? Começa com você, Mari. Sim, esperava assim, um desempenho melhor, um resultado melhor e as individualidades, né? Mas o que a gente tem conseguido acompanhar o Flamengo, assim, mesmo com as mudanças de treinadores nessa temporada, é que defensivamente, no meu ponto de vista, o Flamengo nunca se encontrou. Então, quando o Flamengo ele consegue ter o controle da bola, ele consegue ter a qualidade ofensiva, ele consegue ter o controle da partida, principalmente do meio para frente, aí ele desempenha, aí ele tem os resultados. Agora, quando num determinado momento da partida o adversário cresce, a gente consegue ver as falhas defensivas do Flamengo. Então, acho que esse ponto está sendo muito bem estudado pelos adversários. O América, por exemplo, quando tem o Benítez em condição física, ele qualifica demais o jogo do América. E o América hoje, diante da sua situação, até no Campeonato Brasileiro, tem um bom grupo, tem um trabalho interessante, foi mais organizado do que o Flamengo. O Flamengo, ele não desempenha lá na frente, na partida de hoje. Ele não consegue converter as oportunidades que ele cria, mesmo com qualidade. Com Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Gerson, todo mundo que, do meio para frente, o apoio do Wesley, consegue machucar o adversário, não guardou. E o América aproveitou as oportunidades, pelo menos para incomodar o Flamengo e expôs essas dificuldades defensivas do time. Djalminha. Sem dúvida alguma que esperava mais. Eu acho que o Flamengo, principalmente no aspecto de concentração, acho que se a equipe entra mais concentrada no jogo, como eu falei, o Sampaoli citou isso na coletiva, eu acho que o Flamengo achou que ia fazer o gol a qualquer momento, achou que era um jogo que não ia ter dificuldade e o jogo vai transcorrendo, você vai se desgastando, você vai correndo de maneira desordenada para tentar fazer o gol de qualquer forma, acabou que se desgastou e o América soube tirar proveito disso na segunda parte. Agora, uma coisa, eu acho que eu já tenho muito clara, a equipe do Flamengo melhorou de rendimento a partir do momento em que o Sampaoli coloca os 2 volantes. E quando essa equipe não joga com os 2 volantes, ela fica muito vulnerável. Foi um América que na primeira parte ele não quis se expor, ele preferiu não arriscar, mas o espaço tinha. Já na segunda parte, o América, como sustentou bem o jogo fisicamente, saiu. E saiu, se o América tem qualidade, podia ter feito mais gols, porque teve oportunidade para isso. Principalmente, como eu falei antes, a partir dos 20 minutos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse jogo, lá quando você faz a programação, né, aquela simulação, é um jogo que dentro de casa você tem que ganhar. E o Flamengo hoje decepcionou, falhou, porque... assim, eu acredito muito mais a incompetência do Flamengo no jogo do que até os méritos do América para conquistar esse empate. Olha, 65 mil torcedores, um pouco mais, 65.400 mais ou menos, foi quase isso, né? 65.402, salvo engano. Os torcedores do Flamengo bem frustrados aqui ao fim da partida no Maracanã, porque se esperava uma grande atuação, principalmente depois da escalação inicial. Porque quando pintou no telão ali, o quarteto está formado mais uma vez, depois de mais de um ano. Bruno Henrique com a recuperação surpreendente, depois de 2 semanas, prazo inicial ali, 3 a 4 semanas. Então, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. E aí o Flamengo com um time bem ofensivo, né? O Alan, o Gerson ali não estão lá na frente, mas um pouquinho mais recuado. Enfim, o Flamengo na expectativa de enfrentar o Lanterna e conseguir uma atuação expressiva e, de repente, ressurgir aí no Campeonato Brasileiro, continuar essa caça, que não está bem uma caça ao líder Botafogo. Mas deu tudo errado, né? O Flamengo teve uma atuação muito aquém, ficou uma semana com treinamentos e ficou muito aquém, deixou o estádio enervado até, porque eram muitos espaços que concedia ao América Mineiro. Você sente bastante a temperatura
quando começam a acontecer aqueles gritos no estádio de certo desespero a cada contra-ataque do adversário. O time de fato muito espaçado, o São Paulo mesmo falou isso, falou em caótico também, então foi bastante o que a gente viu. O Davi Luiz acabou sendo bastante perseguido na reta final ali da partida, talvez ali pela questão do gol, mas ficou em situação difícil a defesa do Flamengo ali, toda hora no mano a mano ali, com muita dificuldade o ataque do América Mineiro. Então Davi Luiz e Léo Pereira tendo que segurar, então os jogadores gesticulavam, tentavam falar de alguma coisa, mas um Flamengo muito desorganizado, que teve muita dificuldade. Não tinha o Thiago Maia suspenso, o Pulgar ainda vai demorar um pouquinho a voltar, então teve que se virar ali com esse Alan como contenção, mas se virar, mas o Flamengo tem muitas opções também. Então foi bem frustrante para o Flamengo, que esperava uma retomada no Campeonato Brasileiro. Agora vai jogar na quarta-feira contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, sem o Gerson, que foi expulso, né, naquele jogo das quartas de final, então contra o Atlético Paranaense, aquela grande confusão que teve lá na Arena da Baixada, Liga Arena, né? Então o São Paulo vai ter que rearrumar essa equipe. No fim, o que valeu o empate é que fica ali na frente de forma o moral da equipe, a questão fica na frente do Palmeiras, que é o seu rival assim nacional. Pode aumentar até a distância para o líder Botafogo, mas dos últimos 19 jogos o Flamengo perdeu um, que foi aquele jogo para o Red Bull Bragantino. Atuações às vezes ruins, irregulares, como hoje, mas carrega para frente aí essa questão de ter perdido um jogo nos últimos 19. Então vamos ouvir agora aqui, que falaram aqui no Maracanã, o Vitor Hugo pelo lado do Flamengo e o Wagner Mancini, treinador desse surpreendente América que quase arrancou uma vitória do Flamengo. Faltou muito pouquinho mesmo para surpreender o Maracanã de forma completa. Vamos ouvi-los. Para ser efetivo, né? Criamos oportunidades, tivemos chance de fazer os gols. Infelizmente não fomos felizes. Acho que caprichar um pouco mais nessa finalização para terminar melhor as jogadas e conseguir o resultado positivo. Acho que agora, como você disse, realmente a gente vira a chave, é uma outra competição, é um mata-mata e a gente vai trabalhar esses dias que a gente tem para trabalhar para chegar no próximo jogo, nesse mata-mata e fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo, nos primeiros 90 minutos, porque sabemos que é muito importante ganhar. Acho que realmente demos muita chance para eles finalizarem, também construímos, também tivemos bastante chance para fazer os gols. Eu acho que é ser mais efetivo, acho que evitar um pouco essas transições. Sabíamos que o time deles era um time muito rápido, que chegava com bastante gente no ataque e infelizmente não conseguimos anular isso. Acho que é continuar trabalhando, agora virar a chave, que quarta-feira tem um jogo muito importante. E a gente mostra aí que não deu tão certo como a gente acostumou ver. Os jogadores, eles não eram titulares juntos desde junho de 2022. Então, Everton Ribeiro, com 2 chutes no alvo, 60 minutos ele jogou, né? E uma chance criada. O Arrascaeta, aos 90 minutos, um chute no alvo e uma chance criada. O Bruno Henrique, 75 minutos, 2 chutes, não teve nenhum no alvo e uma chance criada. E o Gabigol também, os 90, com 3 chutes, 1 no alvo e uma chance criada. E o Arrascaeta deu assistência para o gol do empate, né, do Vitor Hugo, que a gente também ouviu agora há pouco. É uma saudade, mas não dá também para você viver lembrando do que eles já criaram para esse Flamengo, já deram de alegria para esse Flamengo, né, Mari? É porque o tempo passa para todo mundo, né? Então, assim, a gente está falando de jogadores também que, né, a gente tira ele os mais novos, mas também já tem uma carga diferente, né? E acho que a intensidade de jogo também. Mas eu ainda, confesso que eu ainda tenho ali uma expectativa de ver um desempenho interessante, uma combinação entre esses jogadores, porque individualmente é muita qualidade. Eu acho que são atletas que passaram por diferentes treinadores agora, recentemente, com outro encaixe de jogo, alguns, né, mais sacrificados que os outros, por exemplo, com o Vitor também, o Arrascaeta, essa missão de desmontar, né, o quarteto, justamente para ter um pouquinho mais de segurança defensiva, mas hoje realmente ficou aquém do que a gente já viu acontecendo. Pascoal? Bom, eu acho que nesse aspecto, né, de evolução de time, o time do Flamengo, em alguns momentos, mostra que tem potencial.
O quarteto, eu acho que é uma marca que o Flamengo tem e não pode ser desprezado esse quarteto, né? Por tudo que eles já construíram, por tudo que eles já fizeram, mas desde que o time tenha estabilidade. O quarteto jogava bem porque tinha um volante, o Ilharão, que dava proteção para a zaga. E o Gerson não saía tanto. Por isso que o Gerson era chamado de Coringa, porque ele tanto defendia quanto atacava. Nesse modelo atual do Flamengo, como ele já sabe qual é o padrão de jogo do treinador, do Sampaoli, ele está sempre se oferecendo para atacar. E aí você desprotege a defesa, porque você tem um homem só para marcar, e aí domina a bola com 3 no meio campo do time adversário, você começa a ter dificuldade para sair para jogar. E aí tem o contra-ataque. O espaço entre a zaga e o meio campo fica grande e você não tem um padrão de jogo elaborado. Como o Flamengo não repete escalação, e essa é uma norma do Sampaoli, porque ele sempre encontra um jeito novo de jogar, uma característica nova para jogar, eu estou curioso para saber o que vai acontecer no meio de semana na Copa do Brasil. Porque esse jogo aí, contra o América, se é o da Copa do Brasil, o problema ia ser muito grande. Nós estamos falando, por isso, aí o Mancini tem razão. O América jogou dentro da sua característica, dentro daquilo que poderia oferecer de perigo para o Flamengo e conseguiu fazer o gol. Agora, na Copa do Brasil, a conversa é completamente diferente. Vamos ver o Grêmio, né, do Renato, o que é que se pode fazer. Ô, Djalma, também quero a tua opinião em relação a esse quarteto, que fazia muito tempo que a gente não via juntos, né? Mas é um quarteto que deu muitas alegrias para esse Flamengo. Você imagina ver esses 4 jogadores, ainda tem o Gerson, em outros jogos, em jogos importantes? Eu acho que pode jogar sim, eu acho que o quarteto, ele deu muitas alegrias e eu acho que ainda pode dar. Agora, a diferença é que esse quarteto, ele tem que jogar bem protegido. São jogadores de muita qualidade, então você tem que estar com um sistema defensivo, principalmente esses 2 volantes, bem resguardado, que é justamente para você poder dar essa liberdade para esses jogadores. Para, de repente, o Everton Ribeiro voltar numa bola, o Arrascaeta dar uma descansada, o Arrascaeta voltar, o Everton segurar, porque vai ter sempre esses 2 na proteção. Agora, como o Pascoal falou, o Gerson de hoje, ele ataca muito mais do que ele defende. O Gerson hoje ele está caindo várias vezes pelas pontas no lado esquerdo, jogando praticamente da intermediária do adversário para frente. Ele não está defendendo tanto como ele defendia e aí esse time sofre. Agora, o quarteto não tem nada a ver com isso. Eu acho que esse quarteto aí, ele cumpre muito bem. Hoje eu achei que foi um pouco displicente, falta de concentração. Aquele jogo que você joga contra o último colocado em casa, você vem ganhando praticamente todos os jogos em casa, não é que você entra relaxado, mas você entra muito mais tranquilo, achando que vai fazer o gol a qualquer momento. Aí não acontece, o time se perdeu, mas esse Flamengo, o problema não está no quarteto, ele está muito mais na sua proteção do meio de campo. Sampaoli, nos jogos importantes, eu duvido muito que ele vá abrir mão de não jogar com os 2 volantes, o Alan, o Pulgar, o Alan, o Thiago Maia, mas só com Alan, Gerson, Arrascaeta e Everton, não acredito que nos jogos importantes e difíceis ele entre com essa formação. Então, galera, o que vocês acharam aí do que o pessoal falou aí na bancada? Eu concordo com o Pedro Henrique Torre aí. Isso eu venho batendo já há muito tempo na tecla, todas as vezes que o Flamengo é envolvido, todas as vezes que o Flamengo sofre para atacar, que o Flamengo sofre para criar alguma oportunidade para finalizar, é esse espaçamento. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acharam aí. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dá um like pro seu amigo rubro-negro. Até a próxima, valeu!